Oi. Bom, eu sou Edmo Campos, aqui do Instituto Oceanográfico. Eu sou físico, tenho mestrado, bacharelado, mestrado em física, um doutorado em meteorologia e oceanografia física e trabalho nos últimos 23 anos aqui no Instituto Oceanográfico em pesquisas que procuram demonstrar o papel do oceano nas mudanças climáticas e os efeitos das mudanças climáticas no oceano. Bom, professor, muito tem sido dito e questionado com relação à temperatura dos oceanos, né? Se eles estão aquecendo, se eles estão esfriando, né? Ou alguns dizem que só algumas partes estão aquecendo ou só algumas estão esfriando. E, bom, o que os dados têm mostrado mesmo atualmente e o que isso pode interferir para a temperatura do planeta como um todo? Bom, então, antes de te responder essa pergunta, eu vou fazer um comentário um pouco mais extenso, que é o seguinte: o oceano é uma massa de fluido que cobre quase 3/4 da superfície do planeta e que não está em repouso. É uma massa que está em constante movimento, por diferentes razões, forçadas por diferentes agentes, como os ventos, as marés, ou até mesmo gradientes de temperatura e salinidade entre diferentes partes do oceano. E esse movimento faz com que certas partes do oceano tenham temperaturas maiores, e esse excesso de calor pode ser transportado para outras regiões, e outras regiões que podem até estar com temperatura abaixo da média. Porém, se você toma a média global, ou seja, a média, o valor da temperatura promediada em toda a superfície do planeta, em toda a extensão do oceano, há evidências, eu diria quase que insofismáveis, de que está havendo um aumento na temperatura média do oceano. E, bom, o calor no oceano é transferido da superfície para o interior por diferentes processos, convecção, por condução, ou por advecção, ou seja, por transporte dos gradientes de calor pela velocidade, seja horizontal ou, no caso, vertical. E um fenômeno interessante acontece. Se você aquece a superfície do oceano, você aumenta a estabilidade das águas da superfície. Você inibe o processo turbulento, o processo de transferência do calor, porque você tem uma camada superficial mais estável. E isso, de certa forma, dificulta a transferência do calor para a superfície. Mas, mesmo assim, os estudos que conhecemos hoje apontam que os primeiros 500, 700 metros da superfície do oceano, de uma forma global, está com temperatura acima da média e tem uma tendência de aumento nos últimos anos. Então, esses são trabalhos publicados recentemente em diferentes revistas, poderia citar algumas referências para você, e que não deixa margem a grandes dúvidas. A temperatura do oceano vem aquecendo nas últimas décadas. E você perguntou qual a importância disso para o clima. A importância é crucial, porque o oceano é, em última instância, o amortecedor das mudanças do clima. Pelo alto calor específico da água, pela alta capacidade térmica da substância H2O, você necessita de uma grande quantidade de calor para alterar o estado para mais e eventualmente para menos. Então, as mudanças que podem acontecer no oceano e que, no meu entender e no entender de uma grande parte da comunidade científica, já está acontecendo, eventualmente vai levar a algum tipo de consequência, porque essas mudanças elas são lentas para acontecer, mas eventualmente, mesmo se nós hoje deixássemos de emitir qualquer quantidade de CO2 na atmosfera, a temperatura do oceano continuaria acima da média ainda por um longo período. Então, resumindo, tenho convicções científicas, tenho razões para acreditar que realmente
a temperatura dos oceanos estão aumentando, baseado em vários estudos, tanto que eu venho desenvolvendo quanto outros colegas, e as consequências do clima são muito importantes, porque o oceano é, em última instância, o componente do sistema climático que tem o poder de influenciar de forma definitiva, de forma maciça, as outras partes do sistema. E no caso, esse aquecimento que poderia ser gerado pelo acréscimo do CO2, por exemplo, como que ele seria transferido para o oceano? Assim? Como é que você poderia fazer? Porque seria o aporte de CO2 é atmosférico, né? E como é que isso daí poderia refletir no aquecimento do oceano? O efeito CO2, o efeito gás estufa, ele tem um funcionamento extremamente simples. Os gases que estão na atmosfera, o vapor de água inclusive, eles são, de certa forma, transparentes à radiação de onda curta que vem do Sol. Essa radiação de onda curta chega até a superfície. Grande parte da superfície do planeta é água, o oceano. E a água absorve essa radiação de onda curta, aquece e eventualmente irradia ondas de comprimento de onda maior de volta para o espaço, e essa radiação maior aquece a atmosfera. Então a atmosfera do planeta, ela aquece devido à radiação de retorno, a radiação de onda longa, que é refletida de volta ao espaço. Com o aumento de CO2, você vai simplesmente aprisionar mais dessa radiação e eventualmente resultar em um aprisionamento de calor, um aquecimento. Isso é até uma leizinha simples, chamada lei de Stefan-Boltzmann, que mostra que todo o corpo, quando é aquecido, ele aumenta a temperatura até atingir uma temperatura na qual ele vai emitir a quantidade de energia que ele recebe, a temperatura de equilíbrio. Se você aprisiona a quantidade de radiação no planeta, você fatalmente tem que aumentar a temperatura para poder buscar um novo equilíbrio. Então o oceano, ele está aquecendo porque ele está recebendo calor do Sol. O que ele tenta devolver ao espaço fica aprisionado na atmosfera, a atmosfera aquece, e em contrapartida o oceano também aquece, e eventualmente esse calor vai ser levado para todas as regiões do oceano, para as profundezas, e vai armazenar. E a consequência é que, por menor que seja a variação da temperatura, alguma mudança vai acontecer. A questão, eu acredito, principal, não é se o oceano está aquecendo. Isso há uma, eu não diria certeza absoluta, porque a ciência não é feita em cima de certezas, mas de incertezas. E a busca pelo maior conhecimento, para poder diminuir essas incertezas, é que nos motiva, que nos leva a estudar cada vez mais. Então eu não tenho muita dúvida, ou seja, o grau de incerteza sobre o aquecimento do planeta é muito pequeno. Existe, mas é pequeno. A incerteza maior está no fato de não termos ainda uma clara distinção entre as contribuições naturais para esse aquecimento e a contribuição antropogênica. Talvez esse seja a grande razão da existência de pessoas que ainda não aceitam o aquecimento, não tanto pelo aquecimento, mas não aceitam o fato de que este aquecimento possa ser uma contribuição humana para o sistema. Então, uma coisa que se argumenta muito quando se fala de aquecimento global é de que o nível dos oceanos vai mudar, vai subir o nível dos oceanos, né? Porque com o degelo das calotas polares, essas coisas assim. Né? Porém, algumas pessoas dizem que a própria calota que o próprio nível dos oceanos não mudou desde a medição do capitão James Cook, sei lá, no século XVIII. Né? E o que as evidências têm mostrado mesmo? O nível do mar tem aumentado, tem diminuído? Como que a gente pode saber isso daí? Bom, uma coisa leva a outra. Se você aquece o corpo, esse corpo aumenta de volume. Então você tem uma contribuição para
aumento do volume dos oceanos pelo aumento da temperatura. Então, vamos admitir que as pesquisas que levam a essa conclusão de que a temperatura do planeta está aumentando, a temperatura dos oceanos vem aumentando, então, consequentemente, há um aumento no volume das águas do oceano. Por outro lado, tem também a contribuição do degelo, ou seja, o aumento de massa devido a mais água no estado líquido sendo jogada no sistema. Então, o aquecimento global fatalmente leva a um aumento do nível do mar. Isso você pode até não acreditar que haja aquecimento do planeta, mas se houver um aquecimento, por menor que seja, por qualquer que seja a razão, seja ela natural ou antropogênica, o aumento da temperatura fatalmente vai levar a um aumento no volume de água, e esse aumento no volume de água ele pode se manifestar de diferentes formas, porque, como eu disse no início, o oceano não está parado, o oceano se move, e o movimento oceano está associado com diferente distribuição da geometria na superfície do oceano. Há regiões mais altas do que outras, há regiões em que os impactos do aquecimento serão maiores do que em outros. Em alguns, você pode ter até redução da elevação da superfície. Eu vou citar um exemplo de um trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no Instituto Oceanográfico. Nós estamos fazendo um estudo no qual nós procuramos responder a pergunta se está havendo alguma alteração no Atlântico Sul em resposta a alterações já verificadas na circulação atmosférica no hemisfério sul. E o que nós temos obtido como resultado apontam para um aumento na temperatura da superfície do mar, ou na camada superficial do oceano, aqui na região subtropical do Atlântico Sul, um aumento na salinidade, ou seja, na concentração de sal. Agora, se você faz algumas contas, você pode mostrar que esse aumento da salinidade está tendo um impacto maior do que o aumento da temperatura. Então, o resultado das pesquisas está apontando para uma redução na elevação média da superfície na região subtropical do Atlântico. Novamente, isso é resultado de pesquisa que nós estamos desenvolvendo, mas que naturalmente deve ter algum grau de incerteza associado, mas que está de acordo com vários outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos de forma independente. Então, há um certo grau de confiabilidade no resultado da pesquisa, que aponta para um leve decréscimo na elevação da superfície no Atlântico subtropical. No Atlântico subtropical. Na compensação, outras áreas do mesmo Atlântico, a superfície está aumentando. O que importa, novamente, é o valor médio global. Se você faz uma média global, tomando regiões em que há um aumento, outras em que você tem um decréscimo, o valor final é o que conta, porque, na verdade, nós estamos falando de mudanças globais, não apenas de aspectos regionais. Então, quando você aponta para o resultado da pesquisa feita pelo Capitão Cook, isso é até interessante, até engraçado, porque eu poderia usar o resultado da minha pesquisa para poder dizer que a elevação do nível do mar não está aumentando, pelo contrário, está diminuindo, porque o meu resultado aqui aponta para isso aqui no Atlântico Sul. Mas eu tenho conhecimento de outros estudos que mostram que outras regiões está acontecendo o contrário. Então, se de fato a região onde o Capitão Cook fez a medida continua estável, não significa que outras regiões do planeta o mesmo esteja acontecendo. Eu acho que é muito leviano usar um resultado pontual feito. Tudo bem, vamos aceitar que o Capitão Cook tinha um alto conhecimento e a medida que ele fez seja altamente precisa e acurada. Mesmo assim, você não pode usar isso como argumento científico para poder dizer que não está havendo um aumento da elevação da superfície de forma global. Mesmo porque acho que até desconsidera o próprio efeito das marés, né? Como o oceano já está sempre em movimento, né?
modificação do nível das marés, acho que... Não, mas esse não seria o problema, porque na verdade você tem, durante um dia você tem regiões em que a elevação do mar sobe metros, até dezenas de metros, mas o que importa é a média global ao longo do tempo. Então quando você pega medidas feitas durante um período longo e calcula uma média, esses efeitos de alta frequência desaparecem. O que importa é a tendência no sinal de longo período. Então, novamente, se você me perguntar se eu tenho certeza absoluta de que o nível do mar está mudando, eu vou dizer não tenho certeza absoluta. Tenho altas, eu acredito que há uma alta probabilidade disso de fato estar acontecendo com base nos diferentes estudos. Agora, se é completamente antropogênico ou se é completamente natural, a gente não pode dizer. Eu vou citar um trabalho publicado recentemente na Nature, eu posso te dar depois a referência. Por favor. Eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que o aumento da elevação do nível do mar, ele está acontecendo de uma forma em que a contribuição natural apenas não é capaz de explicar. Então, existe uma evidência grande de que o papel do homem está se tornando cada vez mais importante. O fato de você não ter certeza absoluta, porque o sinal é completamente acoplado com o sinal natural, não significa que você tenha que fechar os olhos e simplesmente dizer não, nós seres humanos não somos capazes de alterar o que está acontecendo. É leviano pensar dessa forma, porque todo estudo científico sério aponta para algo dessa natureza. Já que a gente falou sobre a questão da mudança do nível dos oceanos e derretimento das calotas polares, né, tem muito debate sendo feito, né, com relação a essas pessoas que negam as hipóteses do aquecimento global, sendo antropogênico ou não, né, tem gente que fala que não acontece, ponto. Dizendo que a temperatura dos oceanos aumentando deveria estar derretendo as calotas polares, mas enquanto a calota polar do Ártico até estaria tendo uma pequena redução, que seria esperada dentro do que eles acreditam, a Antártida está tendo um aumento de gelo, e que talvez isso daí seja uma grande besteira e não esteja acontecendo. O que as evidências têm mostrado, o que os estudos têm mostrado sobre o derretimento das calotas polares? Bom, possivelmente, eu até acredito que esse ponto aí, que é muito citado pelos céticos, foi baseado num artigo da Nature, publicado em 2002, que apontava que a temperatura na Antártica está diminuindo, na região continental antártica. De 2002 para cá, vários outros trabalhos foram realizados, e eu vou citar um outro artigo publicado na Nature, que fez capa da Nature em 2009, que mostra que a Península Antártica está aumentando a temperatura de forma bastante rápida. Há um aquecimento relativamente rápido e forte na Península Antártica. Enquanto que na região continental pode ser até que esteja diminuindo ou um aquecimento muito leve. Mas no cômputo geral, em média, a Antártica tem a temperatura aumentando. Isso eu estou citando trabalhos publicados em revistas como Nature, Science e até mesmo a PNAS. Eu poderia te dar a lista de artigos. Agora, um dos pontos que eles questionam é que a quantidade de gelo na Antártica tem aumentado. Então eles usam isso como um argumento contrário ao aquecimento global. Acontece que, se você fizer uma conta assim, simples, você vai ver que esse aumento de gelo na Antártica, ele pode até ser considerado como uma consequência do aquecimento global. Aí se você pergunta como poderia ser isso? Bom, com o aumento da temperatura, você aumenta a precipitação. Então, o aumento
da temperatura dos oceanos leva a maior disponibilidade de vapor d'água na atmosfera e eventualmente maior precipitação. A Antártica ela está aumentando a temperatura, mas não significa que a temperatura esteja acima de zero. Está passando de menos alguma coisa para menos alguma coisa. E a água que cai, nesse caso, ela se transforma em gelo. Você tem um aumento de neve ou de precipitação de neve sobre a Antártica, e mesmo que a temperatura esteja aumentando, você tem um aumento na massa de gelo. Então, isso eu estou usando um argumento simples, físico, que isso, uma pessoa que tem um pingo de conhecimento de física e não vai discutir. Agora, o fato é que a Antártica ela não está tendo uma variação uniforme, isso é fato. As regiões continentais, as regiões interiores da Antártica estão com um aquecimento, se é que está acontecendo, bem inferior ao que ocorre na Península Antártica. Mas, novamente, o que conta é a média. E, em média, a temperatura do continente antártico mostra um leve aquecimento. Novamente, não estou, Edmo Campos, citando um trabalho meu, porque não é a minha área de especialidade. Mas eu conheço, já vi vários artigos em revistas da maior confiabilidade que apontam para esse fato. E, honestamente, se aparece um artigo que aponta para o oposto, esse vai ser o artigo que vai estar na primeira lista, na minha primeira prioridade de leitura, porque eu vou ficar curioso, eu gostaria de ver isso. O problema é que a gente vê, a gente ouve pessoas dizendo, mas muito pouco se vê artigos científicos publicados em revistas de primeira linha apontando para o oposto. Não, maravilha, maravilha. Só agora uma pergunta, só minha mesmo, né? Pode ser que esse aumento da temperatura da Península Antártica seja, inclusive, uma consequência do aquecimento do próprio oceano, não? Exatamente. Você usou um pouco de raciocínio lógico, raciocínio científico. O oceano está tendo essa temperatura aumentada levemente. A Península Antártica é um pedaço de terra que adentra para um sistema de circulação em que as águas estão se tornando ligeiramente mais quentes. Então, a consequência é que você, nesta região, vai ter um aquecimento mais pronunciado. Sim, uma outra explicação para o aquecimento da Península Antártica, que vários autores citam, trabalhos, novamente, sempre que eu procuro tocar sobre nesses pontos polêmicos, eu procuro olhar para a fonte onde as informações estão publicadas. E vários trabalhos publicados em revistas da qualidade da Nature, da Science e outras, e também de alto fator de impacto, mostram que esse aquecimento é associado com um fortalecimento dos ventos de oeste no hemisfério sul e que alguns autores associam com variação na camada de ozônio sobre a Antártica. Novamente, se isso é um produto do homem ou uma pura variabilidade natural, ainda há incertezas, mas o fato de haver incertezas não significa que as pesquisas devam ser interrompidas e que você deva olhar para o outro lado. Eu acho que quanto maior a incerteza, maior a necessidade de você estudar e procurar reduzir as incertezas. Sim. Não, realmente, né? Dizer que só porque uma coisa não é certeza, então vamos então é tudo besteira, né? Também é um pensamento infantil. Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer, então, já mantendo nessa linha aí da questão de aquecimento ou não, né? Algumas pessoas dizem que teve aquele caso lá do Climate Gate, lá nos Estados Unidos, tal, que os cientistas estavam manipulando dados
né, para que os dados mais frios não aparecessem e não sei o que, uma coisa assim, porque o IPCC é um conjunto de cientistas malignos que querem dominar o mundo, uma coisa assim. O senhor faz parte do IPCC, né? Sim. Então, o que afinal de contas aconteceu nessa situação e se realmente é verdade que há essa manipulação de dados, enfim, o IPCC tem esse poder de manipular dados, enfim. Olha, o que aconteceu ali, isso até é interessante porque, para te dizer a verdade, isso já tinha entrado aqui num certo esquecimento, porque isso foi uma coisa que aconteceu em 2009. De lá para cá várias coisas já aconteceram. Mas em 2009 houve um vazamento de um conjunto de mensagens eletrônicas em alguns computadores numa universidade, se não me engano foi East Anglia. E algumas pessoas tiveram acesso a um conjunto de mensagens que abordavam temas relacionados à mudança climática, IPCC, etc. E, na minha interpretação, houve um certo grau de má-fé ou ingenuidade ou falta de conhecimento de várias pessoas que tentaram tirar de partes dessas mensagens afirmativas de que o IPCC estava manipulando dados. Eu me lembro de alguns casos. Por exemplo, eu conheço Kevin Trenberg, um dos cientistas de grande renome internacional, seriedade, e que num dos e-mails ele citou, se eu me recordo bem, ele citou o fato de que um artigo que ele estava avaliando, ele não iria incluir nas referências do relatório, do último relatório do IPCC. E isso foi interpretado como o cara tentando esconder uma informação que não fosse verídica. Eventualmente esse artigo foi citado no relatório do IPCC e que não tinha nada de bombástico, não tinha nada de contraditório. Várias outras situações existiam, coisas pontuais, às vezes a pessoa menciona algo na mensagem. Por exemplo, eu poderia muito bem escrever uma mensagem, eu faço, como disse, faço parte do IPCC. E os meus e-mails poderiam ser, de certa forma, vazados e milhões de palavras que eu tenho utilizado nesses e-mails, as pessoas podem interpretar o que bem entenderem. Mas, na minha opinião, se esse vazamento, se essa manipulação tivesse sido real, de 2009 até o presente, a quantidade de painéis independentes que se debruçaram na tentativa de mostrar alguma coisa de errado, ou de simplesmente descobrir o que de fato aconteceu, teriam chegado a conclusões que normalmente a gente teria visto isso, ou estaria isso sendo publicado. E não venham me dizer que, novamente, esses painéis foram, eles também corrompidos, porque eles estavam envolvidos a grande parte, até mesmo das organizações que suportam essas alegações dos chamados céticos. Então, não fiquei sabendo, se você ficou sabendo, de qualquer resultado que tenha confirmado essas conclusões tiradas das análises desses e-mails. O assunto morreu exatamente porque era um assunto que não tinha fundamento. Se fosse verdadeiro, acho que eles teriam sido processados, alguma coisa assim, e não foram, né? Não, hoje em dia o que você encontra são essas pessoas que, por exemplo, você tem conhecimento de que tem professores da Universidade de São Paulo que apregoam, que defendem que o ser humano não tem nenhum papel no aquecimento, ou que o aquecimento não existe, ou que efeito estufa não tem nenhum fundamento. Existem professores na USP, da mesma forma como eu já encontrei colegas na USP que acreditam, por exemplo, que o HIV não causa AIDS. Eu já encontrei colegas da Universidade de São Paulo que acreditam, por exemplo, que o mundo foi criado há 5.000 e poucos anos atrás. E, bom, não vou entrar na discussão, mas eu já conheço esse caso. Existem professores na Universidade de São Paulo que possivelmente não acreditam que o homem foi à Lua.
que tudo não passou de sei lá, um golpe da NASA para poder conseguir mais fundos, sei lá. Que a Terra é oca. Que a Terra é oca. Ou seja, agora, o que acontece é que existem professores e professores. Esta Universidade de São Paulo, ela é uma universidade que tem um reconhecimento internacional muito grande e tem professores aqui dentro que são professores de primeira linha internacional. E se a maioria desses professores estivessem apontando para o que esses poucos céticos pregou, então talvez a gente pudesse ter um pouco mais de razão para até mesmo ficar em dúvidas. Mas não é o que acontece. Nossa, essa frase vai ser o começo do meu vídeo. Não, mas é interessante, né? Mas o interessante também é que às vezes, por exemplo, que nem um professor pode até, sei lá, acreditar que o homem não foi à Lua, mas com certeza não é um professor da astronomia. Um professor que gosta, um professor que acredita que a Terra tem 6.000 anos, com certeza não é um professor da biologia, né? Pode ser olha, qualquer outra área, né? Deixa eu dizer uma coisa, por exemplo, tem um jovem professor da Universidade de São Paulo que ele obteve, acho que PhD em climatologia no INPE. Então ele é um climatologista, mas ele não acredita na mudança climática. Então acontece coisas dessa natureza. O problema é que o professor desse professor, o orientador deste professor no INPE, que é uma colega que pertence ao TCC, disse que esse aluno não foi um bom aluno, que foi um aluno que realmente ela não confiaria e que até se arrepende de ter aceito orientá-lo hoje. Mas, quer dizer, você encontra situações... Olha, só para poder terminar esse ponto que você citou aí de alguém que não é da área. Recentemente nós tivemos aqui na FAPESP um professor prêmio Nobel, não me lembro agora qual a área, medicina, creio, estava falando sobre aquecimento global e demonstrou certo grau de ceticismo sobre o aquecimento global. É um prêmio Nobel. Só que, novamente, uma área que não é a área dele e, portanto, o fato de ser prêmio Nobel em medicina não te dá o direito de questionar uma pesquisa que está sendo feita por várias pessoas que têm tanta, ou até mesmo mais capacidade do que ele, só que está em áreas que não existe prêmio Nobel. Não, é interessante, daí que o pessoal esquece desses detalhes, né, de pensar nisso daí. Inclusive eu tinha visto uma vez que os cientistas, pelo menos, não sei, se eu explico isso está mais por dentro, mas que mesmo os cientistas que trabalham com a parte do aquecimento global e que concordam que o mundo realmente está aquecendo por culpa do ser humano, eles não desconsideram as manchas solares, né? Eles inclusive incluem elas como um dos fatores de aquecimento, né? Mas é que aparentemente mesmo com as manchas solares o ser humano está interferindo, né? Não sei, realmente... O grande problema que tem é que você tem um sistema complexo, o sistema climático é um sistema complexo, não linear, ou seja, se você altera uma parte, você pode gerar consequências desastrosas em outras, e acontece de forma acoplada, de forma completamente misturada. Então o grande problema é você separar o que é causa natural do que é uma possível causa antropogênica. Mas, por outro lado, o que é difícil você não ver é que, nos últimos 200 anos, o ser humano vem aumentando a sua interferência no sistema climático de uma forma acelerada, de uma forma cada vez maior. E as consequências disso se manifestam de várias formas. E, por exemplo, a emissão de gases que produzem efeito estufa, isso é inquestionável. Todas as pesquisas que são realizadas nesse aspecto mostram um aumento da concentração de gases devido a um efeito antropogênico.
ou por causas antropogênicas. E todos nós sabemos que esse aumento nos gases que produzem o efeito estufa resulta em aquecimento. O problema que tem é que existem outras causas que fazem o clima variar. E a contribuição antropogênica acontece superposta a essas causas. E é difícil de separar um sinal do outro. Mas, novamente, o fato de ser difícil não significa que você deva ignorar. Eu sempre gosto de citar uma coisa muito simples que foi feita por um cientista algum tempo atrás, num debate com o pessoal cético. Nós estamos vivendo um presente no qual existe uma incerteza. Nós podemos tomar decisões ou não. O clima pode estar mudando ou não. Se tomamos uma decisão de nos precavermos ou de melhor tratarmos o planeta e o clima mudar, ou se o clima não mudar, melhor dizendo, melhor, no final nós vamos ter um planeta melhor para os nossos descendentes. Por outro lado, se nós de alguma forma contribuirmos para que alguma consequência seja minimizada, também melhor. Então, não existe nenhum tipo de perda se tomamos providências ou se nos precavemos ou que tenhamos uma maior responsabilidade com a forma como tratamos o planeta. Eu não consigo entender o porquê de tanta paixão, de tanta dedicação dos céticos em combater a ideia de que nós, seres humanos, estamos contribuindo para o aquecimento do planeta. Porque se não estamos, de fato, e se por acaso tomarmos qualquer tipo de medida paliativa, não significa que o mundo vai ser pior. Talvez o grande problema que eles usam é o fato de que as grandes potências que se desenvolveram e que para isso detonaram o planeta, agora estão impedindo de países emergentes tomarem medidas que vão levar ao progresso. Em outras palavras, o fato dos Estados Unidos e Europa terem detonado com cobertura de vegetação ou terem emitido gás carbônico feito de forma completamente deslocada, não significa que agora a gente tem que dar permissão ao Brasil, por exemplo, de destruir a floresta amazônica ou um erro não justifica o outro. Existe aí um argumento que eu não consigo entender. E além do mais, só para poder encerrar essa minha manifestação aqui, um dos argumentos que os céticos usam é que o IPCC, ou cientistas que participam do IPCC, ou cientistas de uma forma geral que defende o aquecimento global por causas antropogênicas ou não, estão sendo financiados por alguns grupos espúrios, por alguma fonte que tem maior interesse. Bom, eu sou membro do IPCC, sou um cientista que trabalha na área de mudança climática, eu procuro entender o papel do oceano e confesso para você, de peito aberto, eu não estou sendo financiado nenhum. E mesmo porque eu não consigo enxergar quem estaria por trás desse interesse. As grandes companhias de petróleo possivelmente não são. Eu não consigo ver quais seriam as agências ou os grandes conspiradores que estão financiando os cientistas do IPCC para que eles manipulem dados e... Não, e mesmo porque teriam que pagar para não sei quantas mil pessoas, né? Vai ter dinheiro assim lá longe, né? Porque, pô, é muita gente, né? Esse é um argumento que eles usam e, de certa forma, muita gente, se você vai no Jô Soares e fala, tem muita gente que vai acreditar nele. Agora, eu estava numa reunião na Academia Brasileira de Ciências alguns dias atrás e, infelizmente, a audiência daquelas palestras que ali aconteceram dos cientistas de grande renome internacional, possivelmente não devem ter atingido 1/1000 da audiência do Jô Soares.
nem por isso o fato de não ter essa audiência não significa que são menos confiáveis. Não, sim, com certeza. Essa questão do pagamento eu também acho muito estranho, porque eu não sei por que uma empresa petrolífera iria pagar para os cientistas falarem uma coisa que prejudica eles mesmos. Ainda que seja porque, porque nós queremos que desenvolva lá fora, mas não aqui. Não, tem aquela história dos royalties, porque, por exemplo, a camada de ozônio, porque o CFC é o preocupado, agora já não é mais o CFC. São teorias conspiratórias, entende? São coisas que ficam melhor num romance policial do que numa discussão científica. Mas por que não tem como provar isso daí, né? Não tem, imaginação, né? Mas convence o telespectador ou o leitor de uma revista, de um jornal, normalmente ele gosta de coisa que atrai a curiosidade dele. E quando apareceu essa ideia de mudança climática, isso era uma coisa que atraía, então vendia jornal. Hoje está virando lugar comum, então talvez venda mais jornal, ou talvez dê mais ibope, você questionar a mudança climática. Eu estive uma vez num debate no qual, de um lado, defendendo as mudanças climáticas, estava um cientista de renome internacional, e do outro lado estava um jovem empolgado e bem articulado, e que no final das contas a plateia, formada principalmente por jovens universitários, se entusiasmou com os pontos levantados pelo cético, simplesmente porque ele apresentava suas ideias de forma um pouco mais apaixonada. Mas, do ponto de vista científico, o debate era completamente desigual. Mas o espectador, ele gosta de ver a polêmica e se posicionar do lado daquele que melhor mexer com... E tem a questão de ser do contra também. Tem isso também. Hoje eu diria que os céticos, eles estão levantando a bandeira até de que eles estão sendo perseguidos, de que, na verdade, eles são os novos galileus perseguidos pela maioria da Inquisição. Isso daí realmente dá um certo... tem um apelo, né? Não tem nenhum fundamento, mas tem um apelo muito forte, né? Mas, enfim. Bom, professor, eu agradeço muito a sua participação, então, aqui para esse feliz de poder ter ajudado. Espero que você consiga montar aí